Bom dia, pessoal. Bom, começando a nossa aulinha de hoje, sexta-feira, certo? Para essa aula, nós estaremos com a apostila de matemática na página 157, certo? Primeira atividade. Na festa do sorvete do Colégio Gênese, foram montadas várias barracas com brincadeiras. Foram os alunos que ajudaram na montagem de cada uma delas. Bom, então vocês vão ver que aqui na malha quadriculada tem a disposição de todas as barraquinhas, tá? Como cada uma delas foi montada, foi organizada. A maior barraca é então olhando aqui, qual das barracas é a maior? A gente pode perceber que é a barraquinha das salas de aula. Mas aqui tá perguntando de barraca. Então, qual é maior? É a do sorvete, a do cachorro-quente, da argola ou a barraquinha da pesca? Contem a quantidade de quadradinhos para descobrir, que fica mais fácil. Letra B. Quantos quadradinhos tem a barraca de pesca, a da argola, a do sorvete e a do cachorro-quente? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho. Então, por exemplo, a barraca da argola. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 na vertical. Na horizontal, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 na horizontal, na vertical e 4 na horizontal. 4 vezes 4 vai dar 16. Será que tá certo, professora? Bom, 4 vezes 4 é 16. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Então, como que eu descubro quantos quadradinhos tem em cada uma das figuras? É só eu contar quantos quadradinhos tem na vertical e fazer vezes a quantidade de quadradinhos que tem na horizontal. Então, é isso que eu vou fazer em cada uma das perguntinhas da letra B. Na página 158 agora. Use uma multiplicação para representar o tamanho da. Então, é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Por exemplo, a barraca da argola. Como que eu multiplico? Como que eu uso a multiplicação para fazer esse cálculo? 4 na vertical vezes 4 da horizontal. Vocês têm que contar os quadradinhos de cada uma das barracas para poder fazer essa continha, tá ok? Vamos praticar. Então, nesse quadrinho, eu tenho uma série de multiplicações. A primeira coisa que vocês vão fazer é montar a continha em pé. Como que eu faço a continha em pé? Eu vou pegar, por exemplo, a primeira continha, que é 22 vezes 4. Então, o que eu vou fazer? 22 vezes 4. Eu monto a continha em pé. 22 vezes 4. Como que eu faço? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 22 vezes 4 é igual a 88. E assim vocês farão com todas as continhas que estão nessa ficha quadriculada, tá? Nesse retângulo. Lembre-se, o resultado de uma multiplicação, ele recebe o nome de produto. A calculadora também escreve palavrinhas. Para descobrir o que ela está dizendo, faça as multiplicações e vire a calculadora de cabeça para baixo. E você, por exemplo, o número 137 poderá formar a palavra lei. É uma brincadeirinha, tá? Bom, assim são os pelos da girafa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês deverão efetuar esses cálculos. Bom, como eu tenho multiplicação aqui com dois números, essas duas
multiplicações, a letra A e a letra B, vocês podem fazer usando o celular ou a calculadora. As demais, vocês têm que montar a continha em pé e fazer, tá? Por favor. Senão, quando voltar para a sala de aula, vocês não vão estar sabendo fazer nada. A letra D também pode ser feita na calculadora. Você quer escrever outras palavras? Veja as letras que aparecem quando você digita os números. A propósito, atividade anterior, se vocês fizerem todas essas continhas na calculadora, cada uma delas vai formar uma palavrinha. Então, agora na próxima. Número 1 é igual a I, o 3 é igual ao E, o 4 é o H, o 5 é o S, o 6 é o G, o 7 é o L, o 8 é o B e o 0 é o O. Então, divirtam-se, tentem fazer outras contas para tentar encontrar outras palavrinhas. Bom, capítulo 2 agora, nós vamos falar sobre espaço e forma. Vamos começar o ano com uma brincadeira bem conhecida. Eu não conheço essa brincadeira. Parece amarelinha. Como vamos brincar? Pulando? Só que não tem números, tem esses desenhos dentro das casinhas. Então, como nós faremos a atividade? Vamos lá. O triângulo vale 5 pontos, o quadrado 8, o hexágono vale 10 pontos, o paralelogramo vale 8 pontos, o círculo 7, o retângulo 10, o paralelogramo vale 7 e o pentágono 5 pontos. Bom, participantes, aqui seria se nós fizéssemos esse jogo de amarelinha na sala de aula, mas nós não vamos fazer esse jogo na sala de aula, ok? Nós faremos as considerações de acordo com os resultados dos alunos, tá bom? Então, virando lá na página 162, 163. Como que nós vamos fazer essa atividade? Prestem atenção. Confira na tabela a pontuação que os alunos fizeram nesse jogo e calcule o total de pontos que cada um deles fez no final. Bom, o Rubens e a Anitta, eles tiveram 3 acertos, o Rubens e 5 a Anitta. Sabendo que o triângulo vale 5 pontos, como que eu descubro o resultado? Bom, o Rubens acertou 3, então é 3 vezes 5. Na frente, onde está total, coloca o resultado dessa conta. A Anitta acertou 5, então é 5 vezes 5, que vai ser 25, vocês coloquem no resultado. E assim vocês irão assim vocês irão calcular cada uma das operações que são pedidas nessa atividade, até terminar lá na página 163. Para descobrir quem ganhou esse jogo, é necessário que você multiplique os pontos obtidos pelo valor do desenho. Bom, então essa conta que eu expliquei agora como fazer, vocês poderão montá-las dentro desses espacinhos. Por exemplo, o Rubens acertou 3 pontos no triângulo, certo? Então, você vem aqui, encontra Rubens. Lá você vai montar a continha de 3 vezes 5, que o resultado será 15. Deu para entender? É facinho essa parte, não é difícil não. Aí, na sequência, vamos para 164. Primeiro, qual aluno fez o maior número de pontos? Bom, depois que vocês terminarem de resolver essa atividade anterior que eu ensinei, vocês vão prestar atenção em qual foi o aluno que fez o maior número de pontos. Escreve o nome dele aqui
e a quantidade de pontos que ele fez. Na B, qual aluno fez menos pontos? Mesma coisa, escreve o nome do aluno que fez menos pontos e a quantidade de pontos. Na número 1, para calcular a diferença de pontos entre o Éder e o Rubens, a operação adequada é... Bom, gente, toda vez que eu tenho que calcular uma diferença, eu preciso utilizar ou eu preciso montar uma subtração, certo? Na 2, calcule então a diferença de pontos entre o primeiro e o último colocados nesse jogo. Use o espaço para fazer esse cálculo. Então, vocês vão pegar o resultado que vocês puseram na letra A, ou seja, a quantidade de pontos que o aluno que fez mais pontos fez, menos a quantidade de pontos que o aluno que fez menos pontos fez. Montem dentro desse espacinho da atividade número 2, montem a continha em pé e façam ela. Continha de subtração. Se você encontrou a resposta correta de outra maneira, mostre como fez e explique com suas palavras. Bom, se alguém conseguir encontrar o resultado de uma outra forma, faça a explicação aqui, ok? Página 165, número 3. Nessa brincadeira, a turma se dividiu em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Qual grupo fez mais pontos? Foi o grupo A ou foi o grupo B? Professora, como é que eu descubro o grupo dessas crianças? Ah, como será que vocês vão descobrir o grupo que essas crianças jogaram? Vamos lá. Virando a folha. Vamos ver se tem aqui a referência. Bom, então, como que eu descubro qual é o grupo A e qual é o grupo B? Lembrem que aqui na página 163, eu falei para vocês montarem as continhas em pé. Então, já está mostrando quem pertence ao grupo A e quem pertence ao grupo B, ok? Depois que vocês montaram as continhas, então o que vocês farão? Para responder a questão número 3, vocês vão somar todos os pontos que as crianças do grupo A fez, colocar ali na fileirinha do grupo A, tá? Na coluna do grupo A. Depois vocês somam todos os pontos que as crianças do grupo B fizeram e coloquem na coluna do grupo B. Número 4. Quantos pontos a mais fez o grupo que pontuou melhor? Para eu descobrir isso, novamente, eu preciso fazer uma subtração, certo? Para que eu consiga chegar nesse resultado pedido. Mostre como você calculou a diferença de pontos entre as meninas e os meninos. Bom, então aqui nesse espaço, nesse retângulo da número 5, vocês vão montar a continha de subtração, subtraindo o grupo A do grupo B. Lembrando que numa subtração, quem fica em cima é o maior e embaixo vai o menor. Desafio: descubra quanto vale cada figura geométrica observando os resultados. É um desafio, é muito legal fazer. Vamos ver quem consegue descobrir. Não vou dar nenhuma pista, não, desse desafio, não. Esse vocês deverão pensar sozinhos. Bom, vamos lá agora, página 166. Na 166, nós temos novamente, calcule as diferenças de quantidades entre os números. Bom, lembrando que sempre que em uma operação eu tiver que calcular a diferença, eu farei uma subtração, toda vez. Vocês vão montar subtrações em pé e fazê-las, fazer todas as
passagens dela, tá? Realizar a subtração. Quem coloca só o resultado, eu não considero certo, tá? Por quê? Porque se você só fizer a conta usando calculadora, usando celular e etc., você não vai aprender a fazer. Então, eu só coloco certo na minha planilha de correções para os alunos que fazem as continhas em pé, tudo certinho, se tem que emprestar, empresta, se devolve, devolve, tá? Então, é só para esses que eu considero a atividade certa. Lembrando que a semana que vem é semana de provas, não vão reclamar depois se a nota de vocês não for boa, hein? Eu tô olhando tudo isso. Meia volta vamos dar. Vamos rever os nomes das figuras geométricas que aparecem na amarelinha do professor. Bom, eu tenho triângulo, círculo, quadrado, retângulo, pentágono, losango, trapézio, hexágono. Quais os nomes das figuras que tem? Então, 3 lados. Vai lá atrás, aqui na 166, olha qual é a figura que tem 3 lados e escreve o nome dela aqui. Mesma coisa na outra. Quais são as figuras que têm 4 lados? Vocês irão encontrar 4 figuras que têm 4 lados. Qual é a figura que tem 5 lados? Olhem lá e coloque o nome aqui. E por último, a figura que tem 6 lados. Olhem lá, coloquem o nome aqui. Principais características das figuras que você nomeou acima. Bom, primeira característica, todas elas só têm o contorno, tá? O desenho delas. Todas elas são formadas por linhas retas. As linhas, todas, se encontram e fecham. Não tem nenhuma que a linha fica aberta, tá bom? Essas são as principais características. Ah, e por fim, o nome desse grupo de figuras que vocês colocaram aí, o grupo todo é formado por polígonos. Então, eu tenho polígono de 3 lados, de 4, de 5, de 6 e etc. Ok? Deu para entender? A palavra polígono vem do grego poli, muitos, e gonos, ângulos. Para que uma figura seja considerada um polígono, seus lados devem ser retos, pois dois lados nunca podem cruzar-se e a figura nunca poderá estar aberta. Os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados que possuem. Os ângulos se formam no encontro de 2 lados de um polígono. Nos próximos bimestres, estudaremos com profundidade esse assunto sobre ângulos. Por enquanto, a professora mostrará onde ficam os ângulos dos polígonos. Continuando. 2. Por que o círculo não é um polígono? Porque ele é formado por uma linha curva, certo? Na 3. Pinte somente os polígonos e escreva o nome de cada um deles. Então, vocês pintem as figuras que representam polígonos e escrevam o nome delas. Bom, o autor da nossa apostila falou a respeito dos ângulos. Então, eu vou mostrar para vocês como que é formado o ângulo. Vocês estão vendo esse quadrado que eu acabei de desenhar? Para que eu possa calcular os ângulos desse quadrado, eu considero as aberturinhas, ó. Os encontros com as aberturinhas que são formadas. Então, essas aberturinhas aqui são os ângulos, certo? Mas isso nós vamos aprender mais pra frente aqui na apostila. É a continuação de algumas outras atividades. Lá na página 168, no quadro, você encontrará diferentes figuras geométricas.
Pinte os polígonos de acordo com as orientações e escreva o nome de cada um deles. As figuras com 3 lados, vocês vão pintar de azul. As figuras com 4 lados, vocês pintam de verde. As figuras com 5 lados serão pintadas de vermelho. As figuras com 6 lados, de amarelo. As figuras com 7 lados, de laranja. Pintem e coloquem o nome de cada uma delas na linhazinha que está embaixo. Nos quadros a seguir, vocês agora irão desenhar. Então, de acordo com o que está sendo pedido. No primeiro quadro, vocês vão desenhar uma figura com 3 lados, tá? E vão escrever o nome dela embaixo. No segundo quadro, uma figura com 4 lados. No terceiro, uma figura com 5 lados. E no quarto, uma figura com 6 lados. Bom, primeira coisa, uma figura com 3 lados é um triângulo, ok? Tá, eu vou considerar só aqueles que forem feitos com uso de régua. Se for para desenhar de qualquer jeito, não é polígono, não vou considerar, tá? O polígono, ele possui retas. Para que ele tenha retas, eu preciso usar a régua. Professora, eu não tenho régua em casa. Você não tem régua em casa? Não tem problema. Dá para improvisar. Usa um lápis, usa a tampinha de um potinho da mamãe. Dá pra gente improvisar, mas tem que ser feito usando retas, usando a régua. Atividade 3. Anita viu na estrada, durante uma viagem que fez com sua família, esse cone. Qual dessas imagens abaixo tem o formato de um cone? Quando eu dobro, quando eu a organizo, eu consigo formar um cone. Qual dessas figurinhas será que corresponde ao cone? Por hoje é só até aqui na nossa apostila. Terminando as atividades da apostila, nós temos algumas folhinhas em anexo aqui no cronograma das atividades. Essas folhinhas, elas vão servir para orientar vocês para os estudos para a prova. Tudo que eu dei nessas folhinhas servem como base para a nossa prova. A prova vai ser quarta-feira. Já coloquei o recadinho no grupo. A primeira atividade, nós temos um desenho oculto. Para descobri-los, temos que pintar os números romanos que correspondem aos números do sistema decimal que indicam qual cor usaremos em cada pedaço. Bom, vocês têm número 5, na frente dele um tracinho. Para quê? Porque aí vocês vão colocar o correspondente em algarismo romano. Então, o número 5 em algarismo romano é o V. Depois eu tenho 12. Na frente do 12, qual é o correspondente em romanos? É o X e 2I. X, I, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, o número 5. O 5. A representação do 5 em romanos é o V. Tá. O número 12. A representação do 12 em romanos é X e I. Por quê? 10, 11, 12. Ok? Então, vocês vão preencher primeiro todos esses risquinhos, todas as lacunas que aparecem na atividade. Terminando de preencher